Vamos estudar o livro Paulo e Estevão, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, segunda parte, capítulo 7º, de nome As Epístolas. Primeiro século da era cristã. Paulo de Tarso, o apóstolo, encontra-se na igreja de Corinto, antiga Grécia. E naquele momento ele vivia um impasse, porque os representantes das igrejas iam até ele para exigir soluções a respeito de algumas situações que exigiam a presença de Paulo de Tarso, o apóstolo. Eram representantes da Galácia, de Pisídia, Icônio, de Listra, Chipre, Jerusalém e outras igrejas do cristianismo primitivo. Paulo ficou preocupado, mas ele resolveu, numa noite, em silêncio, orar, pedir ao Cristo, na igreja de Corinto, a solução para que ele pudesse dar atenção e ajudar a propagar o Evangelho do Senhor Jesus. E, no silêncio da noite, o querido Messias se faz presente. Primeiramente, uma claridade, uma luz. E uma voz conversa com Paulo, que é a voz do querido Messias, do Mestre Jesus, que dizia o seguinte: "Não temas", dizia a voz, "prossegue ensinando a verdade, não te cales, porque estou contigo." Paulo de Tarso, o apóstolo, deu curso às lágrimas que fluíam do coração. Aquele cuidado amoroso de Jesus, amigos dos estudos, exortava em resposta ao apelo do apóstolo. E Jesus continuou dizendo que é natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazeres simultaneamente pelos poderes do Espírito. Paulo de Tarso tentou compreender o que significava poderes do Espírito. Mas o mestre, fazendo a leitura mental, logo falou: "Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome." E Paulo compreendeu que a carta, as epístolas, é a solução para as suas preocupações diante das igrejas primitivas. E o mestre anunciou que Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, iria auxiliar diretamente o apóstolo Paulo de Tarso na propagação das verdades do Cristo, do Senhor Jesus. E o mestre ainda orientou o coração de Paulo com palavras suaves de profunda beleza. Ele ainda diz: "Porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida." Então, amigos, para Jesus, o importante não é a presença do missionário, daquele de boa vontade, mas o conteúdo espiritual do seu verbo, a sua exemplificação e a sua vida faz com que nós tenhamos a possibilidade de sermos instrumentos do Senhor Cristo. Então vamos fazer a leitura para que nós tenhamos as verdades do cristianismo primitivo.
em texto. Com a presença de Paulo, a igreja de Corinto adquiria singular importância e quase diariamente chegavam emissários das regiões mais afastadas. Eram portadores da Galácia a pedirem providências para as igrejas de Pisídia, companheiros de Icônio, de Listra, de Tessalônica, de Chipre, de Jerusalém. Em torno do apóstolo formou-se um pequeno colégio de seguidores, de companheiros permanentes, que com ele cooperavam nos mínimos trabalhos. Paulo, entretanto, preocupava-se intensamente. Sentindo-se incapaz de atender a todas as necessidades ao mesmo tempo, o abnegado discípulo do Evangelho, valendo-se um dia do silêncio da noite, quando a igreja se encontrava deserta, rogou a Jesus com lágrimas nos olhos, não lhe faltasse com os socorros necessários ao cumprimento integral da tarefa. Estamos estudando o livro Paulo e Estevão. Conforme já mencionado, Paulo de Tarso, neste momento do texto, ele está orando na igreja de Corinto, no primeiro século da era cristã. E, um dado momento, nesta oração, Jesus se faz presente. Voltemos à leitura. Terminada a oração, sentiu-se envolvido em branda claridade. Teve a impressão nítida de que recebia a visita do Senhor. Genuflexo, experimentando indizível comoção, ouviu uma advertência serena e carinhosa. Não temas, dizia a voz. Prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque estou contigo. O apóstolo deu curso às lágrimas que lhe fluíam do coração. Aquele cuidado amoroso de Jesus, aquela exortação em resposta ao seu apelo, penetravam-lhe a alma em ondas cariciosas. A alegria do momento dava para compensar todas as dores e padecimentos do caminho. Interrompendo a leitura, amigo dos estudos dos temas da vida, Paulo de Tarso ouviu a doce voz do querido Jesus, do querido Messias. E Jesus, diante da oração de Paulo de Tarso, se fez presente. Eis um ensinamento para todos nós. Numa oração sincera, com fervor, o querido Messias se fará presente. Assim que nós devemos agir diante da vida, se recolhendo em prece, pedir auxílio ao querido Messias, a sua vida em abundância, para que ele possa nos ajudar, para logo depois agirmos em ações poderosas na fé em Cristo. E Jesus diz para ele como está dizendo para todos nós, com as seguintes palavras: não temas, prossegue ensinando a verdade, e não te cales, porque estou contigo. Então, meus amigos, tenhamos a confiabilidade nas vestes, na vida, no manancial chamado Jesus, chamado Evangelho, para que nós tenhamos as superações das montanhas, dos empecilhos, das barreiras que encontram-se
muitas vezes em nossa volta, porque nos falta esta fé em Cristo. Voltemos à leitura em texto. Desejoso de aproveitar a sagrada inspiração do momento que fugia, pensou nas dificuldades para atender às várias igrejas fraternas. Tanto bastou para que a voz docíssima continuasse: não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazeres simultaneamente pelos poderes do Espírito. Procurou atinar com o sentido justo da frase, mas teve dificuldade íntima de o conseguir. Entretanto, a voz prosseguia com brandura: poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Interrompendo a leitura, amigos, é uma beleza as palavras do querido Jesus. Veja bem, vou reprisar. Porque o valor da tarefa, ou seja, a tarefa de cada um de nós, como aqueles que estão buscando sinceramente as pegadas do Cristo. Então Jesus diz para Paulo, está dizendo para todos nós: porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, ou seja, amigos dos estudos. Não há personalismo no ideal do Evangelho. Continuemos a leitura. Mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Então o mestre, ele codifica quais os meios, ele procura codificar quais os meios de nós nos tornarmos instrumentos das suas tarefas, ou seja, no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Eis a orientação do mestre para aqueles que pretendem agir em seu nome. Finalizamos a leitura, amigos dos estudos, e hoje nós estudamos o livro Paulo e Estevão, capítulo 7, segunda parte, de nome As Epístolas. O apóstolo Paulo de Tarso, com a solução dada diretamente por Jesus, ele começou a escrever para as igrejas. E Paulo tem uma carta que traduz toda esta verdade colocada pelo Messias frente ao apóstolo. Esta carta foi enviada para uma das igrejas do cristianismo primitivo. Em texto: aprendi a arranjar-me em qualquer situação. Aprendi a viver na penúria e aprendi a viver na abundância. Estou acostumado a toda e qualquer situação, viver saciado e passar fome, ter abundância e passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Carta de Paulo de Tarso. E Cristo, Senhor Jesus, no Evangelho de São João, amigos, ele tem um trecho, uma determinação dele a respeito da aliança, da união que nós devemos ter, como assim aconteceu com o apóstolo Paulo de Tarso, esta união de Paulo com o Senhor Cristo. Assim diz o Evangelho de São João, em texto: eu sou a videira,
e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu vou repetir esta beleza, além de poética. O mestre, ele nos dá um consolo, dizendo a respeito desta unificação que nós devemos ter com o querido Messias, como assim aconteceu com Paulo de Tarso. Eu vou reprisar. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Evangelho de São João. Então é isso, meus amigos. Tenhamos a fé no Senhor Cristo, que possamos viver em coração entregue ao querido Messias, para que ele possa edificar em nós seu templo, a sua vida em cada um de nós, que sua voz seja a nossa voz, a sua vida seja a nossa vida, para que possamos viver confiando nas determinações do querido Jesus. Fiquem na paz.